Boa noite a todos. Eu sou o Carlos Miranda, diretor científico da Sociedade Mineira de Cardiologia, e venho aqui representando a diretoria da sociedade para o biênio 2019-2020. Sejam todos bem-vindos a esse terceiro webinar da SMC, no qual abordaremos a importância dos estudos clínicos e as perspectivas no tratamento da COVID-19. Esse webinar ele constará de uma primeira parte, onde nós teremos uma aula do professor Renato Lopes, que estará se conectando a nós aqui dentro de alguns minutos, né? E a seguir nós passaremos para uma segunda fase, né? Que seria a discussão sobre as pesquisas e os estudos em da COVID-19, né? Nessa segunda etapa, além do professor Renato Lopes, nós contaremos com o Dr. Henrique Patrus, diretor-presidente, presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia e coordenador do Serviço de Cardiologia do Hospital Mater Dei, com a doutora Tânia Lorenzato, que é diretora da Sociedade Mineira de Cardiologia e coordenadora do CTI Cardiovascular do Hospital Felício Roxo, com o doutor Zé Carlos da Costa Zanon, que é coordenador do Comitê de Cardiogeriatria da Sociedade Mineira de Cardiologia e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e com a doutora Ariane Macedo, que é coordenadora nacional da cardio-oncologia da Rede DOR e pesquisadora e participa de várias pesquisas da COVID-19 em andamento no Brasil. Eu lembro, para que a troca de ideias e experiências seja proveitosa, eu convido a todos que participem com perguntas que serão encaminhadas aos debatedores nessa segunda etapa do nosso webinar, através do que a gente vai ter aqui, através do Q&A que a gente tem aqui, que eu vou encaminhar para os nossos debatedores. Então, eu gostaria de passar rapidamente até que o doutor Renato esteja com a gente, a palavra ao nosso presidente, o doutor Henrique Patrus, para que ele traga algumas notícias da nossa sociedade para a gente. Henrique. Boa noite a todos. Boa noite, Zanon. Só um minuto. Boa noite, Carlos. Boa noite, Tânia, Dariane. Boa noite a todos que nos ouvem. Nós estamos aguardando a entrada do doutor Renato Lopes, professor Renato Lopes. Como o Carlos bem disse, nós vamos discutir ciência, nós vamos discutir estudos clínicos associados à COVID. Nós vamos passar por alguns estudos e discutir o racional dos estudos clínicos. Só para a gente falar um pouco da nossa sociedade, a Sociedade Mineira de Cardiologia vem se transformando, como o mundo vem se transformando e se adaptando a essa nova fase de pandemia. Como vocês todos foram comunicados, o nosso Congresso Mineiro de Cardiologia, o grande evento da nossa sociedade, foi cancelado, ou melhor, foi adiado para 2021 em função desses novos tempos. Enquanto isso, estamos trabalhando internamente na nossa estruturação e desenvolvendo esses webinars que têm sido um sucesso. Já tivemos um webinar internacional com o ICC Texas, já tivemos um webinar em que estudamos e analisamos o estudo STIMIA com grande público e com grande aprendizado em relação à metodologia e aplicabilidade do estudo clínico. E estamos agora no nosso terceiro webinar, que é esse webinar com o professor Renato Lopes, em que a gente vai compartilhar os estudos clínicos relacionados à COVID. Toda terça-feira, ou melhor, a cada 15 dias, teremos um encontro com os nossos webinars da Sociedade Mineira de Cardiologia. Escolheremos temas relevantes em cardiologia e fundamentaremos todas as nossas discussões nos estudos clínicos, buscando analisar a metodologia, analisar o estudo e, principalmente, a aplicabilidade do estudo clínico na nossa prática clínica. Porque a gente sabe que exercemos nossa atividade como médicos assistenciais, atendemos pacientes e o nosso objetivo é transformar todo aquele conhecimento que temos na ciência, que temos nos estudos clínicos, transformar na boa prática clínica. Isso vai de muito encontro com a missão da Sociedade Mineira de Cardiologia, que é transformar o conhecimento clínico, transformar a ciência, transformar os estudos
saúde e bem-estar e promoção da saúde aos nossos pacientes, que no fim é o bem maior da nossa medicina. Então, essas são as palavras que eu queria falar. Eu achei melhor até falar do que mostrar alguns slides. A nossa programação de eventos, como eu disse, a gente terá eventos webinários a cada 15 dias, sempre às terças-feiras, de 15 em 15 dias. Em setembro e outubro, iniciamos nossos eventos pelo interior de Minas, faz parte da filosofia da nossa gestão, trazida aí pelos ex-presidentes Zanon e Carlos Eduardo aqui com a gente, e atualmente com a colaboração da Ariane e da Tânia, participando ativamente da nossa diretoria, nas nossas discussões, trazer o interior de Minas para dentro da sociedade, ou melhor dizendo mesmo, levando a sociedade onde é o seu lugar, ou seja, em toda Minas Gerais. A gente tem encontros marcados com a turma do interior, com a turma que é professor nas universidades federais e estaduais e particulares de toda Minas Gerais, com a turma que faz pesquisa, com a turma que faz ciência e com a turma que pratica a boa medicina em todo o nosso estado. Então, a gente entende cada vez mais a grandeza do nosso estado e a grandeza e a força da nossa sociedade científica. Bom, eu passo a palavra novamente para o Carlos. Carlos, alguma coisa para a gente introduzir inicialmente? E estamos aguardando o professor Renato. O Carlos é responsável pela nossa diretoria científica da Sociedade Mineira de Cardiologia, tem trabalhado com dedicação na organização científica dos eventos da nossa sociedade. Acho que é isso, né, Henrique? Lembrar aí o que você já falou, a importância, né, desse novo modelo que a gente adotou, né, o webinar, apoiando aí, né, integralmente o Congresso Brasileiro de Cardiologia junto à SBC, né, lembrando que o congresso ocorrerá em Brasília em novembro, né, de 19 a 22. Então, quanto, né, e vamos aí, tão certo que vai poder ser um evento presencial, né? O Marcelo Queiroga, o nosso presidente, que tem nos apoiado aí muito nas nossas ações, acredita que esse evento seja o maior evento presencial da cardiologia em 2020, visto que os congressos americanos e europeus tiveram que ter sido cancelados, né? Uma grande participação aí de convidados de renome. Então, a gente apoia integralmente. Temos como evento agora o nosso webinar, como você lembrou, quinzenalmente, né? Em geral, ele ocorre às 20 horas, na terça-feira, hoje, excepcionalmente, às 19 horas. Né? E lembrando aí também que, a partir de setembro, né, conforme as coisas caminharem, vamos estar aí no interior, né, nas nossas regionais, os nossos eventos aí. Né? Então, acho que seria isso, e é muito importante a participação de todos, a participação ativa aí com perguntas, né? que o pessoal participe do webinar com pergunta, porque a gente entende que a grande mensagem desses webinars são a participação de todos, trazendo as dúvidas, para que saiam daqui já com, né, com as suas dúvidas esclarecidas. Eu vejo aqui que o Renato está com a gente. Boa noite, Renato. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Como vai, Carlos? Bom. Tudo bem? A gente já conversou com o pessoal, Renato, conversamos aqui sobre a dinâmica, né, do nosso webinar, e nós vamos ter uma primeira apresentação, né, e lembrando aí, né, o tema do webinar, que seria a importância dos estudos clínicos e as perspectivas no tratamento da Covid-19. Eu gostaria, de nome da Sociedade Mineira de Cardiologia, agradecer a sua presença, né, que mesmo com uma agenda que a gente sabe aí, repleta de palestras, de eventos, com estudos clínicos em andamento, alguns já na fase final, você prontamente aceitou esse convite para estar aqui com a gente. Agradeço a Bayer, né, pelo apoio que deu para a realização do evento, e gostaria de apresentá-lo rapidamente, né, acho que todos conhecem o professor Renato Lopes. Ele é professor da divisão de cardiologia da DUC, é um importante pesquisador que vem colaborando ao longo dos últimos anos com a ciência, na ciência verdadeira, né? Através de suas pesquisas e publicações, cujas principais características são a ética, o rigor científico e a aplicabilidade clínica. Nós vamos ver isso ao longo da apresentação,
O Renato nos traz informações que são prontamente aplicadas à nossa prática clínica e que têm um importante impacto na nossa prática clínica, né? E ressalto a grande parceria que foi estabelecida, o Renato, com a Sociedade Mineira de Cardiologia, através do simpósio do QSMC, realizado no último congresso esse ano. Nós iríamos ampliá-lo e vamos fazer isso em 2021, né? Então, Renato, a dinâmica, conforme nós combinamos, a gente vai ter a sua apresentação e depois convidar os nossos colegas debatedores para um debate aí a partir das perguntas feitas pela audiência, né? Eu passo a palavra a você, fique à vontade. Bom, obrigado, Carlos, e boa noite a todos. É sempre um prazer poder trabalhar com o pessoal e colaborar com o pessoal da Sociedade Mineira de Cardiologia, pessoas que eu tenho bastante carinho e que a gente acabou desenvolvendo uma parceria aí de longa data. Então, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança do meu nome. E eu vou dividir, Carlos, então, a aula em dois pedaços, né? Um pedaço vai ser sobre a importância que a gente tem que ter em manter o rigor científico, independente do momento que a gente se encontre, seja ele guerra, seja ele pandemia, seja ele qual for. E a segunda metade, nos aspectos protrombóticos que essa doença está causando e quais são as frentes que se abrem como exemplo, realmente, como as coisas devem ser feitas, na minha opinião, antes da gente sair tratando de maneira louca os pacientes com coisas que a gente simplesmente só acha, que muitas vezes podem colocar muito mais em risco do que benefício a vida dos pacientes. Então, esse vai ser o formato da aula. Deixa eu só abrir aqui, então, eu vou dividir aqui. Conseguem ver? Conseguimos, está tranquilo. Vamos em frente. Muito bom. Então, vamos lá. Bom, então, todo mundo está muito acostumado e familiarizado com o Covid, né? É uma situação que pôs todo mundo aí sob muito estresse e que virou uma pandemia em março desse ano, com uma variação clínica aí que é muito variável, desde pacientes completamente assintomáticos até pacientes muito sintomáticos, muito graves, que acabam morrendo. Obviamente que o pulmão é o grande órgão-alvo de primeira, assim, né? Vamos dizer assim, de grande importância, mas a gente está vendo aí todos os outros órgãos acometidos, e falência de múltiplos órgãos, etc. A infecção, ela compromete o sistema cardiovascular e doenças que já têm doença cardiovascular acabam evoluindo pior. E, obviamente, que também algo que a gente vem vendo muito, que eu vou ilustrar bastante, é como o sistema da coagulação está alterado nesses casos de Covid, levando a quadros de trombose, isquemias importantes, e a gente precisa tentar descobrir algo para como fazer para tratar esses pacientes. Mas a grande pergunta que todo mundo quer responder é essa, né? Como a gente deve tratar esses pacientes de uma maneira confiável, tá certo? Eu acho que isso é de muito importante, a gente lembrar que não adianta a gente querer inventar, né? Porque achismo na medicina, a gente já tem muitos exemplos, eu vou mostrar para os senhores qual é o perigo do achismo. Então, a gente tem que ter evidência confiável para que a gente possa tratar esses pacientes. Então, como é que a gente trata hoje esses pacientes? O que a gente tem de evidência confiável para tratar esses pacientes? Essa é a resposta, né? Poderia acabar a aula aqui, falar boa noite e muito bem. Porque não tem nada hoje, para não falar que não tem nada, a única evidência que a gente tem hoje que funciona realmente, num único estudo que ainda nem publicado foi, é realmente o Remdesivir, que é um antiviral, conseguiu mostrar a diminuição do tempo de hospitalização desses pacientes e ter uma mortalidade na direção correta de menos mortalidade com essa droga. Mas, tirando isso, a gente realmente não tem nada comprovadamente que funcione e, no entanto, as pessoas estão usando aí as mais variáveis opções de tratamento possíveis e imagináveis para esses pacientes com Covid. Então, sempre vale a pena lembrar a pirâmide de evidência que nós temos para a prática clínica, né? Então, vejo que no passado a gente tinha só experiência clínica. Então, realmente, no passado, há muitos anos atrás, não se tinha nada. Então, pegar a pessoa que já tinha tratado vários pacientes era a melhor opção que a gente tinha.
Porém, com o avanço da pesquisa clínica e da metodologia científica, a gente percebeu quão falha é realmente essa experiência pessoal isolada, porque não tem gente que trata suficientemente o número de pacientes para definir se uma droga funciona ou não. Eu posso tratar 30 doentes com uma droga X e ter dado todos certos, e eu achar que funciona, ou ter dado todos errados, e eu achar que a droga não funciona. Isso pode ser simplesmente ao acaso. Então, a única maneira que nós temos hoje de se definir um efeito de tratamento, de uma intervenção, ou de uma medicação, ou de uma estratégia, ou de um dispositivo, é através do ensaio clínico randomizado. Não tem outra maneira da gente definir um efeito de tratamento com um grau de confiança bastante elevado. A realidade, no entanto, é triste. A realidade é que, para a maior parte das decisões médicas, isso é antes do Covid, pessoal. Imaginem durante o Covid. Mas a verdade é que a maior parte das decisões médicas, a gente não sabe se as recomendações que a gente faz para os doentes realmente melhoram o paciente ou não. E às vezes pode parecer um pouco controverso quando eu falo, mas na verdade não é. A gente provou, e esse é um paper que a gente publicou no Lancet, que a gente mostra que a grande maior parte das decisões clínicas no dia a dia são feitas baseadas em evidências falhas, em evidências cujo grau de certeza, se elas funcionam ou não, é muito baixo. E eu vou provar isso para os senhores. Então, na cardiologia, vamos pegar a nossa especialidade, que tem estudos com 15, 20, 30 mil doentes todos os dias. O ano passado, a gente publicou esse paper no JAMA, que é de extrema importância, que mostra o seguinte. Ele mostra uma análise de todas as diretrizes americanas e europeias de cardiologia dos últimos 10 anos. E nós fizemos uma revisão de todas as recomendações, uma a uma. Foram mais de 3 mil recomendações feitas nesses últimos 10 anos, e a gente revisou uma a uma para ver qual era a força dessa recomendação, qual era o grau dessa evidência. Será que era nível A de evidência, ou seja, será que era evidência cujo grau de confiabilidade é alto, a gente tem certeza que aquela recomendação funciona ou não? Ou seja, qual a proporção de nível A de evidências nas diretrizes? E vejam que a gente encontra que na diretriz americana só 8,5% de todas as recomendações em todas as áreas são baseadas em nível A. Obviamente que em algumas áreas esse nível A é maior, por exemplo, infarto, esse nível chega a 25%, que a gente sabe, né, bem mais sobre infarto. Então a gente sabe o que funciona, mas mesmo assim só em 25% das vezes. Outras áreas muito menos, como doença valvar, onde o nível de evidência A é 0,5%. 0,5%. Ou seja, se a gente jogar uma moeda, a gente vai ter mais chance de ter sucesso como tratar esse doente do que aplicar as diretrizes. Então vejam o problema que a gente vive. E vejam que mais de 50% dos pacientes, das recomendações são nível C de evidência. E nível C de evidência significa baseado em opinião de especialistas. Mas especialistas que não têm dados para recomendar nada. Então, esse é o problema das diretrizes americanas e europeias. E isso é em cardiologia. Imaginem os senhores quando a gente começa a caminhar para outras áreas, com poucos pacientes, com poucos eventos, com estudos que são puramente observacionais. Aí fica basicamente impossível saber se alguma recomendação realmente funciona ou não. Então, o cerne desse problema é que a gente, para guiar a nossa conduta na prática clínica, a gente tem que usar menos o senso comum e usar mais a evidência. Então, vamos começar com exemplos para eu provar isso para os senhores. O estudo CAST, começo da década de 90, é um exemplo clássico. Arritmias ventriculares pós-infarto. O que diz o bom senso? Temos que tratar porque não é adequado deixar o doente ter essas sístoles ventriculares pós-infarto. Bom, então vem um ensaio clínico e randomiza o doente para receber um antiarrítmico ou recebe placebo. E vê o que acontece com ele. E vejam que realmente o uso do antiarrítmico elimina as arritmias do eletro, porque o eletro fica ISO e o doente acaba morrendo mais. Então, o senso comum diz, vamos tratar,
A hora que eu faço o ensaio randomizado, o tratamento, na verdade, aumenta a mortalidade. E com isso, vejam que os senhores que, ao invés da gente ajudar o doente com o tratamento de antiarrítmicos, a gente estaria matando os pacientes se a gente não tivesse feito o ensaio randomizado. Olhem quantos mais exemplos nós temos. Esse é um paper que está aceito agora no JACC, vai sair no mês que vem, aliás, esse mês, sobre exemplos de por que o senso comum erra na medicina e os estudos observacionais erram. Vamos ver, então, estrógeno. Vejam, senhores, estrógeno para prevenção secundária. Todos os estudos observacionais é protetor. Quando a gente faz o ensaio randomizado, aumenta o impacto. Reposição de vitamina E, folato, B12, B6. Todos os estudos observacionais reduzem infarto. Quando eu faço o ensaio randomizado, todos os estudos observacionais reduzem infarto. Quando eu faço o estudo randomizado, aumenta a morte, infarto e insuficiência cardíaca. Vamos subir a hemoglobina no paciente renal crônico com uso de eritropoetina. O que diz o bom senso? Se eu usar, eu vou subir a hemoglobina e o doente vai morrer menos. Quando eu faço o estudo, realmente a hemoglobina sobe, só que o doente morre mais, tem mais infarto, mais AVC e mais insuficiência cardíaca. Controle rigoroso da glicemia. O que acontece? O bom senso, quanto mais controle rigoroso, melhor vai ser o desfecho. Quando eu faço o ensaio randomizado, eu vejo que quanto mais rigoroso é o controle, aumenta-se o risco de morte por causa da hipoglicemia. E por aí vai, pessoal. Então vejam quantos exemplos nós temos onde o senso comum e o estudo observacional e números, e pode ser de 1 bilhão de pessoas, pode ser de 15 bilhões de pessoas, não importa o tamanho do estudo observacional, pessoal. Vejam o que aconteceu com o estudo do Lancet da semana passada, 95 mil pessoas observacionais, não importa o tamanho da amostra. Porque o estudo observacional, ele não corrige para o erro sistemático, independente do N. Então, a gente tem estudos aí de centenas de milhares de pessoas com estrógeno, mostrando o mesmo resultado. A gente não corrige os vieses. E quando nós temos os vieses, o problema é que a direção do efeito de tratamento muitas vezes vai errado. Então, como Einstein já dizia, o senso comum ele nada mais é do que uma coleção de preconceitos que a gente adquire quando a gente tem 18 anos, e por isso que não era de se esperar de realmente funcionar. Mais exemplos. Olha o paradoxo do tratamento. Estudos observacionais pós-infarto mostram que quem nunca fumou é o doente que morre mais. E vejam que aqueles que fumam mais de 3 pacotes por dia de cigarro, mais de 3 maços por dia de cigarro, são os que menos têm mortalidade. É certo isso? Óbvio que não. Isso é o que os dados mostram, por isso que a gente chama paradoxo do tabagismo. E por que isso acontece? Porque tem vieses, como o viés, por exemplo, de sobrevivência, que a gente não consegue corrigir com nenhum estudo observacional. Bom, outro exemplo, apoproteína B é um marcador de risco para doenças cardiovasculares? Sem dúvida. Vejam esse estudo importante, que faz parte do estudo InterHeart, que definiu os fatores de risco para a doença cardiovascular. E não tem nenhuma dúvida que quanto maior é a lipoproteína B, maior é o risco cardiovascular. Então, ela é um marcador de risco. Agora, será que ela é um fator de risco? Será que se eu abaixar essa proteína, o doente proteína ser um fator de risco e não simplesmente um marcador de risco? Porque ela é um marcador, a gente tem dados. Mas será que ela é um fator de risco? Bom, vamos testar. A gente faz um estudo chamado Accelerate, que envolve 12 mil pessoas. Então, vejam, senhores, 12 mil pessoas testando uma droga chamada evacitrapib, que tende a abaixar o HDL, a subir o HDL, a abaixar o LDL, abaixar a ApoB e abaixar a LPA minúscula, a lipoproteína A minúscula. Ou seja, faz tudo o que eu quero que uma droga faça. Vamos ver o que acontece no desfecho. Então, vejam, quando eu testo a evacitrapib versus placebo, eu subo meu HDL em 132%, como eu queria. Eu abaixo o meu LDL em 37%, como eu queria. Eu abaixo a minha ApoB, mas quando eu olho em desfecho clínico, vejo o que acontece. Quando eu olho em morte, infarto, AVC, o meu hazard ratio é basicamente de 1. E vejam, senhores, que a droga tem nenhum efeito. Da placebo, matou igual, teve infarto igual, teve AVC igual.
Então, veja o perigo do estudo observacional e como a gente precisa do ensaio randomizado para saber se algo realmente funciona. Mas por que acontece isso? A droga fez tudo o que eu queria, mas não teve impacto no desfecho clínico. Bom, primeiro porque a gente não conhece a fisiopatologia de todas as doenças completamente. Segundo, porque a gente também não conhece completamente como funcionam as drogas. Vejam que hoje a gente está usando drogas para insuficiência cardíaca que foram descobertas por diabetes. Então a gente não conhece os mecanismos pleotrópicos ou até mecanismos conhecidos de algumas drogas que eventualmente a gente só vai conhecer lá para frente. Outro aspecto que a gente não conhece é a relação de risco-benefício. Então, eu vejo que, por exemplo, a gente quer anticoagular os pacientes, só que a gente esquece que o anticoagulo, o doente pode sangrar. E se o paciente sangrar mais do que a droga prevenir uma trombose, já não adiantou, porque meu benefício líquido vai ser desfavorável. Então, conhecer a relação de risco-benefício é fundamental. E, às vezes, a gente não conhece essa relação porque existem efeitos adversos que podem acontecer que a gente nem conhece. E o último, que existe uma relação de dose e resposta que a gente não conhece também completamente. Então, quais são as doses certas para serem usadas nas medicações? Por isso, pessoal, que a única maneira de a gente mudar esse cenário é mudar o cenário da pesquisa clínica. É mudar como pesquisa clínica é realizada. E, para isso, a gente tem que aproximar a pesquisa clínica da assistência. Essa é a única solução. Olha como é vantajoso participar da pesquisa clínica. Esse é o dado antigo, mas já existem vários dados mostrando a mesma direção. O doente que participa da pesquisa, ele tem menos mortalidade, mesmo que ele seja randomizado para o grupo placebo. Por quê? Porque o doente de pesquisa é mais bem tratado, ele é mais bem monitorado, ele é mais bem acompanhado. Então, a hora que a gente põe o doente na pesquisa, eu primeiro estou ajudando o doente com o melhor tratamento que tem, independente do braço que o doente seja randomizado. Segundo, o doente é bem acompanhado e bem monitorado. Terceiro, como médicos, em situações que a gente não sabe o que fazer, a melhor coisa é ter um protocolo de pesquisa. Porque eu posso incluir o doente e, consequentemente, eu estou respaldado que o doente participa de um protocolo. E vai ser tratado da melhor maneira possível diante do fato que a gente não sabe como tratar. E quarto, a gente avança a ciência. Então, todos ganham. E tem um quinto elemento, na verdade, que é o hospital também se beneficia, porque todo mundo fica mais bem treinado e está provado que hospitais que participam de pesquisa têm melhores métricas de qualidade. Então, todo mundo ganha quando a gente faz uma pesquisa próxima da assistência e incorpora isso na prática clínica. Então, para a gente mudar isso, esse é um paper que eu publiquei no JACC no começo desse ano, que antes do Covid, que agora é mais verdade do que nunca, a gente precisa mudar o ecossistema da pesquisa clínica. E para mudar, isso vai exigir uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade. A gente vai precisar de um investimento muito importante público-privado para que a gente realmente consiga mudar o ecossistema da pesquisa clínica, trazendo a pesquisa para dentro da assistência. E se a gente fizer isso, a gente vai ter melhores desfechos. E isso hoje, diante de toda a loucura, mesmo antes da pandemia e muito mais depois da pandemia, se torna hoje uma situação de saúde pública, uma urgência de saúde pública, porque a gente tem que responder às perguntas clínicas de maneira com dados e não com achismo, muito menos com vaidades e muito menos com mídia, porque isso não leva a nada. Então, para terminar essa visão do senso comum, acho que o Voltaire define bem, que é o senso comum. O problema do senso comum é que ele não é tão comum como a gente gostaria que ele fosse na prática clínica. Então, de novo, usar sozinho o senso comum vai nos levar a erros com frequência. Bom, entrando para o Covid agora, vocês imaginem então como isso está exacerbado, onde 99% das publicações são publicações sem randomização, séries de casos com 10, 7, 12 casos, e as pessoas quererem definir se efeito de tratamento funciona ou não, ou se uma droga funciona ou não, baseado nisso. Resultado, paper no Lancet, retraction. Paper no New England, retraction. Porque, na correria, todo mundo abaixa o critério de qualidade e quem se prejudica é o doente.
né? Porque está recebendo aí medicações que não têm comprovações científicas. Então, vejam os exemplos que a gente está vivendo e é só o começo. Porque os problemas vão vir maiores ainda se a gente não responder isso. Tem que se mudar a mentalidade para uma ciência mais streamline, mais efetiva, mais eficiente, o que é diferente de abaixar a qualidade técnica, o que é diferente de abaixar o rigor científico, o que é diferente de abaixar os aspectos éticos. Isso não pode ser comprometido nunca. Olhem o que acontece com essa doença em 3 meses. Em março, não era nem entre as 100 primeiras causas de morte, e 3 meses depois passa a ser a causa número 1 de morte no mundo, nos Estados Unidos, com mais de 100 mil mortes em 3 meses. É uma situação de ativação macrofágica importante, é uma infecção que leva a uma ativação macrofágica importante, com umas tempestades de citocinas, né? E essa tempestade citocinérgica vai levar aí a uma alteração importante de ativação plaquetária e, ao mesmo tempo, a uma alteração na cascata de coagulação, levada a uma situação pró-trombótica, onde o sistema de fibrinólise natural do organismo fica fechado e o sistema de pró-coagulação fica exacerbado, e isso vai levar a um estado pró-trombótico completo desses pacientes. Então, vejam, acontece a ativação macrofágica, acontece a tempestade citocinérgica e a ativação da cascata de coagulação com formação de trombose e microtrombose. Isso é didático, mas a gente consegue agora começar a observar isso na prática através de exames de imagem. Então, o que era algo didático começa a se confirmar do ponto de vista de anatomopatológico em doentes que morrem e se confirmar do ponto de vista de imagem nos doentes internados. Então, sem dúvida que por essas características que eu disse, a infecção pelo coronavírus leva a uma situação de trombose muito exacerbada. E com características interessantes, como, por exemplo, muito pouca doença de base para justificar aquela trombose tão exacerbada, muitas características de CIVD, tromboses arteriais e venosas, né? E as tromboses sendo um marcador de pior desfecho. Então, esses são dados observacionais que nos ajudam a conhecer a doença. Agora, daí a falar que a gente tem que tratar o doente com droga A, B ou C, é um outro caminho, tá certo? Então, esses estudos, essas descrições, elas geram o conhecimento da doença, elas geram hipóteses para a gente testar, eventualmente, alvos terapêuticos e nos ensaios randomizados. Então, vejam, por exemplo, a plaqueta vem sendo identificada como um marcador de risco importante. Vejam que plaquetas baixas, né, se associam com pior desfecho. Vejam esse exemplo desse gráfico, onde quanto mais baixa a plaqueta, os pacientes são mais frequentemente levados a óbito. E vejam que não só do lado esquerdo a plaqueta mais baixa se relaciona com óbito, mas as mudanças de plaqueta. Então, quanto mais a plaqueta começa a subir, significa que existe uma resposta do organismo, a mortalidade cai. De modo que quando a gente tem consumo de plaqueta, isso denota um quadro muito frequentemente associado com CIVD e, consequentemente, esse doente tem uma mortalidade muito alta. Então, a plaquetopenia é um marcador de risco, quanto mais baixa, pior. Se a gente melhora a plaqueta, se o paciente sobe a plaqueta, a gente percebe uma melhora na sobrevida, porque isso demonstra mais reserva. E, obviamente, que quanto mais consumo eu tenho de plaqueta, pior é o prognóstico. Então, como eu disse, existem inúmeras anormalidades na situação de COVID, na coagulação, no sistema de coagulação. Existe uma disfunção endotelial, existe uma disfunção epitelial do pulmão e a tempestade citocinérgica, que vai levar à formação de trombina, ao fechamento da fibrinólise, à trombocitopenia, a elevação de dedímero, alterações de fibrinogênio e assim por diante. A gente mostrou já em publicações com Zika e com chikungunya que o dedímero é um marcador importante de pior prognóstico desses pacientes, e começam a surgir agora também descrições de como se comportam alguns marcadores. Então, vejam que o tempo de protrombina aumentado é um marcador de pior mortalidade, né? Vejam que o dedímero aumentado também é um marcador de pior mortalidade comparado com os pacientes que não têm dedímero alto. Então, começa a se ter marcadores identificados, não fatores de risco ainda, mas marcadores de pior prognóstico. Então, prolongamento do dedímero, elevação do prolongamento do tempo de protrombina, elevação do dedímero, elevação de outros produtos de degradação da fibrina,
plaquetopenia acabam sendo marcadores importantes, muito associados com CIVD, onde a mortalidade é quase 100% quando os pacientes desenvolvem uma CIVD importante. Agora, como começa, né, essa alteração toda de coagulopatia? Bom, primeiro existe uma lesão direta do vírus, então uma lesão pulmonar, do epitélio pulmonar alveolar, uma lesão endotelial, que é arterial e venosa, e uma lesão endotelial miocárdica também. Então, existe uma disfunção fisiológica epitelial e endotelial associado com uma lesão mecânica direta do vírus. Bom, como eu disse, a ativação plaquetária ela é fundamental, porque quando a gente acontece essa ativação macrofágica, as plaquetas ficam muito exacerbadas. Isso vai explicar o importante comprometimento arterial desses pacientes com alterações isquêmicas e tromboses arteriais. Então, do ponto de vista arterial, nós temos a injúria viral, a ativação de agregação plaquetária e a disfunção endotelial. Isso vai levar a um grande estado de coagulação e protrombótico do sistema arterial. No lado venoso, a gente também tem a lesão endotelial viral direta, mais a estase, que vai expor fator tecidual, ativar a fibrina, ativar a trombina, ativar a plaqueta também, e com tudo isso a gente vai ter ativação de moléculas de adesão, como o VICANS, e isso vai fazer com que também o paciente tenha um estado protrombótico venoso, né, com TVP, que acabam acontecendo nos pacientes. Então, vejam, senhores, que essa ativação, essa lesão epitelial, ela tanto expõe fator tecidual, com ativação plaquetária e trombose, como a própria inflamação, ela magnifica essa resposta, ela amplifica essa resposta no sistema de coagulação, levando aí a um quadro de protrombótico muito importante. E aí começam as inscrições de anátomo patológico, né? Então vejam que interessante esse caso, poucos casos, mas mostrando que a trombose em pacientes que morrem por Covid-19 é 9 vezes mais comum que as tromboses nas biópsias dos pacientes que têm H1N1. Então, mostrando realmente que essa situação de Covid ela é muito protrombótica e mais do que outras situações. Esse é um estudo importante também, olhando em 12 casos, só de casos que morreram, mas que não existia a suspeita de trombose como causa de morte. E vejam que em 33% a causa de morte foi uma embolia pulmonar, a trombose venosa profunda foi presente em 60% e a trombose venosa prostática em quase 2/3 dos casos. Isso eram doentes que não tinham nenhuma suspeita, enquanto estavam vivos e internados, de fenômeno tromboembólico. Então, isso mostra como realmente isso está se traduzindo em tromboses importantes. Vejam aí do lado esquerdo a trombose da artéria pulmonar importante, do lado direito a trombose venosa profunda, e vejam onde tem as setas, a grande trombose das veias prostáticas desses doentes que, de novo, não tinham nenhuma suspeita de eventos tromboembólicos enquanto estavam vivos. Mas, casos de séries, começam aí a olhar, então, de novo, comparando que a embolia pulmonar ela é muito mais frequente no COVID, vejam 21%, versus pacientes sem COVID em termos de 6%, e pacientes com H1N1, 8%. Então, vejam que realmente tem alguma coisa nesta doença, que explicada pelo que a gente acha, é o que eu falei agora, esse substrato fisiopatológico, arterial, venoso, lesão direta do vírus, que leva a um estado extremamente protrombótico. Mais um exemplo que mostra as complicações protrombóticas são comuns em pacientes com Covid-19 internados na UTI, chegando até 50%, 60% às vezes dos casos. E esse estudo mostra agora, tentando olhar em doentes que estavam já usando heparina profilática e anticoagulação terapêutica. E vejo que eles mostram que a trombose venosa profunda, ela acabou acontecendo em 100% dos doentes que estavam recebendo a profilática, a anticoagulação profilática, e aí uma redução para 56% nos casos que estavam usando a anticoagulação plena. De novo, um estudo puramente observacional que mostra essa direção de tratamento através da observação. Então, o resumo desse estudo é que, primeiro, tromboses são muito comuns, a gente talvez tenha que pesquisar mais ativamente, e que talvez
uma anticoagulação plena, precoce, tem espaço. A gente não sabe. Eu não posso sair dando para todo mundo heparina ou anticoagulante oral por conta do que eu apresentei até agora. Eu tenho que testar isso num estudo prospectivo e randomizado. Até lá, a gente não pode inventar moda, né? Para profilaxia, a gente vai usar as profilaxias que são aceitadas, que são bem aprovadas, inoxaparina, fundaparinux ou heparina não fracionada. E para o tratamento de fenômenos tromboembólicos definidos, então teve uma TVP, teve uma embolia pulmonar, a gente vai usar ou a heparina não fracionada, ou a baixo peso molecular, ou fundaparinux, ou os próprios DOACs, que têm já comprovações para pacientes com TVP e com embolia pulmonar, nas doses tradicionais das heparinas e nas doses tradicionais dos novos anticoagulantes. Então, não pode inventar a moda, né? Porque a gente não sabe como tratar o doente ainda que tem o COVID, mas ainda não tem uma trombose estabelecida se a anticoagulação plena faz efeito ou não. Então, em resumo, pessoal, o COVID causa uma coagulopatia completa, bastante magnificada. É uma das principais causas de morte, desabilidade e sequelas que deixa. A gente pesquisar esse problema é fundamental e talvez a heparina profilática não seja suficiente para esses doentes. Bom, então, já que a gente acha isso, qual é a melhor maneira de realmente definir isso? Através de ensaios bem feitos. Então, aí eu apresento para os senhores como resolver o problema, ou pelo menos como ajudar a resolver esse problema. O Coalizão Covid-19 é um projeto de 8 instituições aqui em cima citadas: Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, a Bricanet, que é a linha de pesquisa, a Network de Pesquisa Clínica em Terapia Intensiva, e o BCRI, que é o Brazilian Clinical Research Institute. Então, esses grupos se juntaram para desenhar estudos importantes, para darem respostas importantes. Existe um comitê executivo, demonstrado aqui, onde um representante de cada instituição faz parte. Existe um comitê diretivo, que é mais amplo. Vejam aqui que a doutora Ariane faz parte, comigo, no BCRI. E a gente faz vários ensaios clínicos. Então, vejam, senhores, Coalizão 1 e 2, testando hidroxicloroquina para o doente moderado e grave. Esses resultados vão estar sendo submetidos daqui uma semana para uma revista importante. A gente terminou 2 estudos já, com 1.100 pacientes, testando a hidroxicloroquina, corticoide. Estamos testando a anticoagulação plena no Coalizão Action, chamado, que eu já vou apresentar para os senhores, a cloroquina em ambiente fora do hospital e até anti-interleucina como uma das intervenções. Temos também o Coalizão 7, onde a gente vai ter um segmento de longa data, de longo follow-up, de qualidade de vida desse com heparina, todos com heparina, e a gente tem a opção e a oportunidade aqui de ser talvez o estudo um dos mais importantes do mundo hoje, chamado Coalizão Action. E o estudo de Coalizão Action é um estudo randomizado que a gente está fazendo nacionalmente, que faz parte do projeto Coalizão, para se testar a anticoagulação plena com rivaroxabana 20 mg oral, uma vez ao dia, versus a anticoagulação profilática. E se o doente for para UTI? Bom, se o doente for para UTI, ele pode receber o Clexane, 1 mg. Se ele for randomizado para o grupo rivaroxabana, anticoagulação plena, ele continua com a heparina plena, se o doente estiver entubado com droga vasoativa. Clexane 1 mg por quilograma de peso a cada 12 horas. E depois que ele estabiliza, ele volta para a rivaroxabana 20 mg uma vez por dia e a gente mantém isso por 30 dias. Então, a ideia é que o doente que está grave fique menos grave, o doente que está não tão grave não fique grave e a gente previne recorrências para o doente até 30 dias. Então, é um estudo bastante importante. Vejam que os critérios de inclusão são bem pragmáticos. Então, é o paciente que tem COVID positivo com dedímero mais que 3 vezes o valor da normalidade. O grupo 1 vai ser anticoagulação plena, como eu expliquei. O grupo 2, profilático, do jeito que é o standard of care em cada hospital. E vejam o desfecho primário. Não é o que eu acho, né? O desfecho primário é morte, tempo de hospitalização e tempo de necessidade de oxigênio. Tudo coisas importantes, tudo desfechos importantes que a gente acha que é onde essa intervenção pode fazer efeito.
Nós vamos olhar em desfechos secundários também, como tromboembolismo venoso, infarto, AVC, embolia sistêmica, e o outro lado da moeda. Não adianta só eu tratar o doente e falar, o doente está melhorando, mas eu não estou reportando sangramento. Eu tenho que ver se o meu benefício em reduzir eventos isquêmicos é maior do que o meu malefício de causar um sangramento maior. Então, a gente também vai estar olhando em sangramento. Outro estudo que a gente está para começar, estudo que eu estou trabalhando junto com o Eduardo Ramaciotti, a Ariane também está envolvida, é o Mariner COVID, que aí é o paciente que chega na hora da alta, a gente vai dar alta com rivaroxabana na dose profilática de 10 miligramas ou nada, para ver se esse doente profilaticamente tem menos eventos em 30 dias ou em 45 dias pós-alta. Então, de novo, estudo importante, a gente vai usar aí como critério de inclusão o score improved ou o dedímero para tentar pegar pacientes de mais alto risco, que são clinicamente tratados no hospital, e na hora da alta ele é randomizado para a rivaroxabana, 10 miligramas uma vez ao dia ou nada, que é o standard of care hoje. Bom, esse é um artigo importante que eu já apresento há algum tempo, e vejo que interessante, onde cada dia mais que passa, ele é mais verdade, né? Que é o rigor dos clinical trials e da ciência no momento de crise. É fundamental. Por quê? Os aspectos éticos vão ser questionados, os aspectos científicos vão ser questionados, e a gente vai se arrepender se a gente fizer coisa mal feita, errada ou rápida só para ter fama ou um lugar ao sol, né? De dia para noite todo mundo virou cientista, do dia para noite todo mundo virou trialista e achando que a gente pode fazer isso, e na verdade não é assim que funciona, né? Se eu tiver que operar uma cabeça amanhã, eu não vou operar, porque eu não sou neurocirurgião, né? Então existe um treinamento para isso, como também existe um treinamento para pesquisa. E lembre da experiência do HIV que nós vivemos faz muito pouco tempo, há 30 anos atrás, onde o próprio FDA se arrependeu de ter aprovado o AZT de maneira tão rápida, onde muita gente estava morrendo de efeitos colaterais do AZT. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa medicina de épocas de pandemia, porque o desespero existe, não estou subestimando isso, mas nós não podemos pôr em risco a vida dos pacientes. Bom, essa é uma frase clássica da medicina acadêmica, né, que a gente tem que publicar ou não tem espaço, né, ou você vai perecer. E eu mudei, na verdade, para a medicina moderna, uma outra frase, eu tomei a liberdade de mudar essa frase para collaborate or perish. Ou seja, ou a gente vai colaborar com grupos como esse projeto Coalizão, por exemplo, tirar a vaidade do lado, tirar o ego do lado, colaborar com quem pode ajudar e quem quer ajudar para poder dar respostas importantes. Então, o estudo Action é uma grande parceria entre o BCRI e a Bayer do Brasil. A Bayer do Brasil deve ser parabenizada aqui, porque sempre acreditou na nossa proposta, sempre acreditou na nossa iniciativa, sempre acreditou na importância do estudo, independente dos resultados serem positivos ou negativos, e me ajudaram a brigar frente até a Bayer Global para aprovar esse estudo. Então, aí, de novo, na pessoa do Eli, na pessoa da Eliane, na pessoa da Ana, na pessoa da Valéria, do Fábio, do Marcelo, todas pessoas realmente que apoiaram demais esse estudo, numa era de que é muito difícil se aprovar estudos, então a gente tem que valorizar iniciativas como essa. Numa importância clínica fundamental essa pergunta, né, de anticoagulação plena, vai contribuir demais para um campo onde os ensaios randomizados são desesperadamente necessários. A gente tem a chance de ser o primeiro estudo mundial de DOAC, pelo que a gente tem observado aí nos registros nos clinicaltrials.gov. Fazer parte de um projeto como Coalizão é o único para o Brasil, como eu disse, são grupos, pessoas, amigas, competentes e hospitais importantes que vão levar o conhecimento aí de maneira única. O estudo Mariner, como eu disse, é um bom complemento na hora da alta. E o que a gente espera é que todo esse movimento que a gente está tentando fazer com manter a qualidade de pesquisa clínica elevada, dando respostas confiáveis, possa ser um legado aí para o futuro da pesquisa clínica, não só mundial, mas fundamentalmente também nacional. Eu termino com essa frase do Edward Deming, que foi um estatístico, uma das pessoas que mais desenvolveu o processo de aprimoramento nos Estados Unidos, onde eu puramente acredito nisso, né? Que sem dados, a gente é simplesmente mais uma pessoa com uma opinião. E uma pessoa com uma opinião isolada
não é suficiente para definir nada em termos de efeito de tratamento, de qualquer que seja a intervenção, ou a estratégia, ou a medicação, ou mesmo o dispositivo que você queira testar. Então, com isso, eu termino minha aula e estou aberto, Carlos, para perguntas e para discussões. Muito obrigado. Tá ótimo, Renato. Eu, em nome da sociedade, mais uma vez te agradeço e parabenizo a você, né, por esse estudo aí de vanguarda, mas mantendo comprometimento, como você disse, com a ética, com o rigor científico e com aquilo que a gente falava no início, né, um estudo que tem uma grande aplicabilidade clínica, né, que é o importante, a ciência para o nosso dia a dia. E cumprimento aí, parabenizo a Bayer também pela ousadia aí de participar desse estudo, como você disse, a Bayer do Brasil. Bom, a dinâmica nossa, como nós comentamos, nós vamos ter aqui agora os nossos debatedores, doutor Henrique, doutor Zanon, Tânia, Eliane, e nós vamos fazer as perguntas aqui direcionadas pela plateia. Então, eu gostaria de iniciar a pergunta, e a pergunta vai para o Renato, e quem quiser comentar, vale o comentário também dos nossos moderadores nas perguntas mais gerais. Bom, a primeira pergunta é do nosso colega do Estevão, Renato. O Estevão nos pergunta se o paciente que entrar no estudo Action poderá seguir para o Mariner Covid. Não poderá, porque o estudo Mariner Covid ele é 10 miligramas profilático na hora da alta. Então, na verdade, esses estudos são competidores do ponto de vista de doentes, né? Obviamente que o doente que chegar na hora da alta no Action, ele vai manter o 20 miligramas de rivaroxabana por 30 dias e, portanto, ele não é elegível para o Mariner. De novo, são perguntas diferentes que a gente está fazendo e eu acho que no final das contas a gente vai até poder juntar os dados, ter aí quase 1.000 doentes, né, entre os dois estudos. Um vai ter 600 e pouco, outro vai ter 400 quase, quer dizer, então quase 1.000 doentes, onde a gente vai poder ter a resposta tanto do intra-hospitalar, como do intra-hospitalar mantendo a anticoagulação plena, como do o pós-hospitalar com profilaxia. Nós ainda temos aí um outro estudo que está para aprovar, que é a anticoagulação profilática antes de chegar no hospital. Então, com isso, a gente tem a chance aí de fechar os 3 períodos, o pré-hospitalar, o intra-hospitalar e o pós-alta, e ter talvez o programa mais robusto de anticoagulação do mundo hoje, vindo do Brasil. Agradeço, Renato. E aproveitando, Renato, esses pacientes em relação à anticoagulação daquele paciente na fase inicial da doença, o paciente que não foi hospitalizado, né, visto que a doença é protrombótica, a gente teria um estudo também para esse paciente, como que seria o desenho desse estudo? Então, esse é um estudo que a gente ainda não está aprovado, mas é o doente que é positivo, mas não vai para o hospital, tá certo? E tem algumas características de gravidade, né? Então, um dedímero um pouco elevado, ou alguns critérios de risco adicionais. E a gente vai estar propondo aí testar um anticoagulante oral profilático para evitar que esse doente chegue ao hospital. Eu não posso dar muito mais detalhes ainda, porque o estudo ainda não é aprovado, não é oficial, mas, de novo, uma das empresas está trabalhando forte aí para tentar aprovar isso e talvez a gente, de novo, ter aí o programa mais completo de anticoagulação do Covid do mundo. Tá. Eu vou passar para a Tânia, que é uma das nossas moderadoras, que queria direcionar uma pergunta, e eu volto com a pergunta depois da audiência. Tânia. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Parabéns pela excelente exposição que você fez. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria, na verdade, eu acho que todo mundo que está na linha de frente, que trabalha com a terapia intensiva, tem num momento como esse, a gente está lidando com uma situação de estresse muito grande, onde a necessidade de informação é muito importante para nós. Quanto mais rápido essa informação circula, melhor o atendimento, maior a segurança do nosso paciente. Então, a minha pergunta é como fazer pesquisa de qualidade no meio de uma situação, de uma pandemia, de um momento de estresse, de caos que existe, onde a necessidade de informação rápida é muito grande, como manter a qualidade da informação? Bom, Tânia, obrigado pela pergunta. Na verdade, do mesmo jeito que a gente tem que manter os princípios
da nossa vida, né? Então, numa situação que a gente está desesperado de guerra, ninguém vai começar a roubar, né? Não justifica, ou ninguém vai começar a matar, né? Só porque a pessoa está em guerra. Então, eu acredito nos princípios. A gente tem que manter o princípio, porque essa fome de informação, todos nós estamos. Esse desespero, todos nós estamos. Agora, eu não posso sair dando remédio que eu posso estar matando mais do que fazendo bem, tá certo? Então, as pessoas têm que entender isso. Então, a melhor maneira é juntar-se a grupos que estão fazendo pesquisa séria para que a gente possa dar essas respostas. E muitas vezes prejudica, porque veja, por exemplo, a gente terminou 2 estudos com cloroquina, onde um dos estudos não pôde ter braço controle, porque todo mundo no país estava recebendo cloroquina. Quer dizer, então, na verdade, acaba impactando a pesquisa se o país e a mentalidade das pessoas não são abertas a se testar a coisa de maneira correta, tá certo? Então, essa pergunta sua é muito importante, porque uma coisa é a gente querer respostas rápidas, outra coisa é abaixar a qualidade técnica, pegar qualquer estudo com 20 doentes, ou falar que uma fulana tratou 30 doentes, e falar, não, eu vou tratar porque aquela pessoa tratou e deu certo. Porque a pessoa tratou e deu certo tem 1000 vieses, inclusive o próprio fato dela falar que deu certo em quê? Né? Ah, melhorou a oxigenação, baseado em quê? Né? Nada disso é suficiente para a gente definir se algo funciona ou não. Então, eu acho que essas condutas baseadas em desespero, elas são muito perigosas, não só para o doente, mas ela prejudica a pesquisa, porque aí a gente não consegue fazer o estudo. Então, o que eu peço é essa mudança de mentalidade para que os centros participem desses estudos. Está com dúvida, quer heparinizar um doente? Põe ele no action. A melhor maneira de você tratar o doente hoje é pôr no action, porque ele está bem monitorado e se começar a sangrar muito, para o estudo, porque tem um comitê de segurança vendo tudo, tá certo? E se não, ou se de repente funcionar muito, com 300 doentes, a gente para o estudo, porque aí passa a ser antiético continuar e a gente dá o remédio para todo mundo, tá certo? Então, assim, a melhor maneira de se tratar o doente é pôr num protocolo de pesquisa e não ficar inventando moda, a gente vai correr muito risco. Obrigado, Renato. Vou para mais uma pergunta aqui da audiência, e vou somar aqui a do nosso colega Leonardo Mendonça, que ele fala se o uso prévio do DOAC para fibrilação atrial, então o paciente que está usando o DOAC para proteção de evento trombembólico na fibrilação atrial poderia proteger esse paciente do efeito protrombótico da COVID. E aí eu emendo uma outra pergunta aqui, que em que momento esse paciente, se hospitalizado, a gente deve substituir o DOAC pela heparina? Primeira pergunta, a gente não sabe, né? Acredita-se que sim, porque né, há uma anticoagulação e o paciente tem aí um estado protrombótico, então, o bom senso diz que provavelmente sim, né? Mas a gente não tem esse dado de certeza. O Action vai mostrar isso, porque a dose que eu estou usando no Action é a dose de FA, tá certo? É a dose de 20 mg de rivaroxabana. Então, o Action vai provar isso. Obviamente que o Action num paciente não tem FA, porque se ele tiver uma indicação para anticoagulação, ele não participa do estudo. Mas se a gente prova que 20 mg funciona e o doente tem FA, já usa 20 mg, fica razoável você extrapolar isso e achar que essa proteção realmente existe. Hoje a gente não tem essa certeza, tá certo? A mudança do DOAC, a mudança para a heparina é do jeito que a gente geralmente faz. O doente entra no hospital, ele não precisa usar heparina só porque está no hospital. Muito doente está internado, ele consegue ingerir, ele está na enfermaria ou na SEMI, ele pode muito bem tomar um antibiótico por boca e tomar o seu NOAC por boca. A gente deixa a heparina mais para os casos de CIVD, né? E mais para os casos onde o doente está entubado, onde a absorção do alimento é mais difícil, tem paresia, tem gastroparesia, o doente está com uma sonda, ou está com droga vasoativa que também diminui a absorção. Então, essas são as situações que a gente acaba usando heparina para o doente que precisa ser anticoagulado pleno. Seja ele por um evento trombótico aberto, declarado, ou também no Action, quando ele for migrado para heparina, vão ser baseados nessas indicações. Quando a gente estiver entubado, droga vasoativa grave, a gente substitui pela heparina. Nesse caso, vai ser o Clexane, 1 mg por quilograma de peso a cada 12 horas. Aproveitando que você falou da heparina, a gente vê também alguns dados em relação à enoxaparina, se o Henrique quiser comentar aí também, 40 miligramas como uma dose profilática, 40 miligramas BID, né? Qual que é o seu comentário a respeito desse uso dessa dose para
uma dose nem de tratamento, nem né? A gente Então, não tem... a minha pergunta é para vocês, depois da minha aula, para ver o que vocês acham agora. Henrique vai responder para a gente, então. Henrique. Olha, Henrique Zanon aí. A gente vê as recomendações de algumas sociedades usando essa dose intermediária, baseada em alguns marcadores, usando principalmente o dímero D, mas a gente coloca essa pergunta porque justamente a gente sabia e acabamos de repreender que não há evidência clínica, não há estudo clínico que prove isso. Então, a gente usar uma dose, parafraseando, uma dose de bom senso não seria adequado. Eu preferiria usar uma dose recomendada pelos estudos clínicos randomizados e aguardar as respostas de novos estudos clínicos randomizados, como muito bem colocado na aula do professor Renato. Perfeito, porque, de novo, olha que interessante, né? A pessoa quer dar a anticoagulação plena, mas tem medo. Mas, ao mesmo tempo, não quer dar a profilática porque tem medo. Então, ela fala, bom, deixa eu dar 40 de 12 em 12, mas por que não 20 de 6 em 6? Mas por que não 30 de 12 em 12? Mas por que não 35 cada 8 horas? Ué, se começa essa loucura, eu posso querer dar 30 cada 8 horas. Tá certo? Então assim, aí não tem fim, né? Então, a gente tem que se ater. E a melhor maneira, o que é? Então, quem está propondo essa 40 de 12 em 12, desenhe um estudo e compare 40 de 12 em 12 versus profilática. E se funcionar, eu vou ser o primeiro a recomendar. Eu vou ser o primeiro a dar aula e falar. Eu vou ser o primeiro a usar na minha prática. Agora, me prove com dados que funcione, não com achismo. Veja, né, Renata, a complexidade aí da importância do rigor científico, né? Essa dose de 40 BID, ela está lá publicada pela Sociedade Europeia, né? Eles diferenciaram no paciente que não é de alto risco para evento trombótico, mas se tiver um dedímero, salvo engano, entre 1 e 3, me parece, que você daria 40 BID e menor do que isso, você daria uma vez ao dia. Então, qual é a evidência para isso? A evidência é zero. Zero. Não é um estudo, não é meio estudo, são zero. Quer dizer, então, de novo, faça o estudo. A diretriz também, a Sociedade Europeia também recomendaram sobre a parada ou não do IEC. Mantém-se, a ideia é manter. Não, tá bom, a ideia é manter, mas se você quer realmente provar, faça o estudo. A gente está fazendo o estudo. A Ariane está me ajudando nesse estudo, é o estudo Brace Corona, tá certo? Hoje já é o maior estudo do mundo, são já quase 600 doentes randomizados, tá certo? Para parar o IECA ou continuar o IEC-BRA. E aí a gente vai ter a resposta definitiva. Tanto faz, pare ou continue. Agora, não pode fazer recomendações baseadas em nenhuma evidência, porque o risco de estar errado é relativamente grande. Ariane, comente aí do nosso estudo Brace. O que você acha? Eu ia pedir. Eu pedi a Ariane para fazer um comentário. Já que você é a top recruiter do estudo, já com quase 100 doentes colocados. Não, a gente vê a importância da gente fazer um estudo prospectivo, apesar de já ter um número grande de estudos de corte retrospectivos publicados, porque quando a gente está randomizando o doente e eventualmente a gente tem aquela sensação, falou assim, nossa, eu queria tanto deixar, ou queria tanto suspender. Então, você vê como que a randomização tira esse viés. E realmente muda, você olhando para trás, com certeza quem ficou com o remédio tinha algum critério, mesmo quem suspendeu. Então, isso que é muito interessante, como que é importante a randomização, como que é importante olhar o estudo para frente e planejar o que você está vendo e o que você está esperando. Então, não tem dúvida que esse estudo vai responder uma pergunta que não tem resposta ainda, tem plausibilidade para os dois, tanto para ser benéfico como ser maléfico. Então, acho que é um estudo que em breve a gente vai ter essa resposta muito bem desenhada e executada. Bom, eu volto aqui, então, agradeço a Ariane o comentário, eu volto aqui para a audiência, comentário do nosso colega Epotamendes, né, dando os parabéns pela aula, uma aula de bom senso e não senso em comum. E ele gostaria, Renato, da sua avaliação quanto ao presente, né, nesse senso comum, enquanto se aguarda a ciência, qual a sua avaliação quanto ao presente e o futuro de drogas como a cloroquina e a hidroxicloroquina? Bom, eu acho que hoje a gente tem 2 estudos publicados no New England, que é os que realmente permitem a gente falar alguma coisa. Aliás, desculpa, um publicado no New England, um ainda não publicado no New England, já anunciado.
o estudo Recovery, que é o estudo em inglês, com quase 5.000 pacientes randomizados no grupo cloroquina, para pacientes que foram realmente moderados a graves, que foi mandado um report oficial do estudo, que o estudo foi basicamente neutro, não teve nenhum benefício da cloroquina nesses pacientes. Foram 5.000 pacientes, quase 5.000 pacientes randomizados no estudo Recovery, e esse estudo não foi publicado ainda, vai ser muito em breve, mas houve uma necessidade de se anunciar esses resultados pelo Comitê de Segurança. Então, esse é um estudo importante. Tem um estudo de profilaxia, esse sim publicado no New England, em pacientes que foram expostos ao corona, e para ver se os doentes desenvolviam menos infecção, e também o estudo foi negativo. Esse não é um estudo tão definitivo, porque tem alguns viés, mas ele é duplo cego, tá certo? Double blind, randomized, mas ele não é um estudo definitivo. A gente tem um estudo na Duke chamado estudo HERO, com 15.000 doentes, que está em andamento, de profilaxia para profissionais da saúde com a cloroquina, para a gente ver se isso vai funcionar ou não na evolução de novos casos. Então, esse estudo 15.000 doentes de profilaxia deve ser a resposta final. A gente tem alguns outros estudos em andamento pequenos por aí. A gente tem os estudos do Coalizão Brasil, que, de novo, eu não posso falar o resultado, mas eu acho que são dois estudos, né? Um que vai comparar a cloroquina com a hidroxicloroquina mais a azitromicina e o controle, 3 braços, para pacientes para pacientes moderados, né? Internados, mas moderados, e um que é a cloroquina versus a cloroquina mais a azitromicina para paciente grave, tá certo? Esses dois estudos terminaram, são 1.100 doentes, vai estar publicado dentro de um mês, eu garanto para os senhores, e eu acho que com o Recover, os dois coalizões, e mais esse estudo de profilaxia e o nosso HERO da Duke, nós vamos ter aí, começa agora a ter resultados randomizados, milhares de pacientes, e a gente vai ver onde os resultados mostram, são todos na mesma direção, ou se um para um lado, um para o outro, e a gente vai aí sim poder tirar uma conclusão se devemos usar ou não. Hoje eu não estou convencido ainda do benefício da cloroquina por conta dos dados que a gente não tem, né? Não é nem por causa que a gente tem, os dados que a gente não tem, apesar do que, de novo, na profilaxia eu já tenho alguns dados que falam mais a favor de não fazer efeito, e nos dados de pacientes graves pelo Recover, sem ver o paper ainda, também já fala a favor de não fazer efeito. Então, hoje, a cloroquina ainda não tem a minha aprovação. Ótimo. Eu queria passar para o Zanon, que tem uma pergunta aí, depois a gente volta para a audiência, e passo para o Henrique, que o Renato daqui a pouco pega um voo aí, né? Então, vamos adiantando. Renato, como o Action vai estender, né, a anticoagulação terapêutica por 30 dias, né? E o Mariner vai seguir com um profilático. Vai ser, vamos supor que seja positivo a Action e o Mariner também dentro do escopo do estudo. A gente vai conseguir ter um resultado comparando os dois, o que é melhor pós-alta hospitalar? Você entendeu? Isso não vai ser possível cruzar, né? É melhor eu manter com 20 ou dar 10 depois? Não, a conduta vai ser a seguinte: se você não usou de cara, aí você vai ter que aplicar o Mariner. Se você usou de cara, aí você vai aplicar o Action. E você vai com 10 até 30. Com 20 miligramas até 30 dias. Então, são respostas um pouco diferentes que vão ter que ser reconciliadas de acordo com o que aconteceu dentro do hospital. Por algum motivo, se você não pôde anticoagular, aí você vai para o Mariner. Se você puder anticoagular, aí você mantém com a rivaroxaban dose plena por 30 dias. Perfeito. Voltando aqui para a audiência, mais um comentário, Renato, em relação a essa evidência científica, o nosso colega Marco Túlio Vidigal, quanto tempo para sair os primeiros resultados do Coalizão, uma vez que temos urgência em algum tratamento eficaz? 30 dias, em 30 dias, mais ou menos, a gente vai estar tendo os resultados do Coalizão 1 e 2, que é o da cloroquina. O estudo de corticoide está no meio do caminho, o estudo de ambulatório está no meio do caminho, o estudo Action começa segunda-feira que vem. Eu espero que em 2 meses a gente consiga recrutar todo mundo. Então, assim, eu diria que em 3 a 4 meses o Brasil vai colocar pelo menos aí 6, 7 estudos importantíssimos em o Brace Corona daqui 2 meses. Quer dizer, o Brasil vai conseguir colocar aí pelo menos 7 estudos importantíssimos para ajudar de um jeito ou de outro, porque lembre que saber o que não fazer é uma grande ajuda também. Exato.
Bom, vou passar para o Henrique e para ele fazer a pergunta. Volto com a última da audiência, uma vez que o Renato, né, tem esse compromisso aí, vai viajar. Então, Obrigado, pessoal. Professor Renato, uma pergunta objetiva. O paciente com Covid, conforme os estudos epidemiológicos mostraram, há uma maior chance de evoluir com eventos tromboembólicos. Então, o paciente com Covid, com evento tromboembólico, uma embolia pulmonar ou uma trombose venosa proximal, segue o mesmo tratamento do que foi preconizado pelos estudos pivotais desse grupo de pacientes e, após a alta, vamos estender o tratamento para além dos 3 a 6 meses, considerando o risco, ou o risco acaba logo, a gente pode considerar uma TEV provocada e interromper mais precoce essa anticoagulação? Qual que é a sua impressão nesse sentido? Essa é uma grande pergunta, Henrique. A resposta rápida a gente não sabe. A resposta mais elaborada é: no agudo, trata exatamente igual, tá certo? Não inventa moda. Esse é um doente que eu tenderia a deixar 6 meses, não 3 meses, né? Porque lembra que o de 3 a 6 meses é como tratamento padrão. E aí, a depender dos fatores de risco do doente, se for um doente que, por exemplo, já teve outra TVP, sexo masculino, paciente idoso, que a gente sabe que a recorrência é maior, talvez o vírus tenha sido só um gatilho para o doente já ter aquela trombose. Então, aí esse é o doente que eu vou pensar em doses reduzidas de DOAC, que hoje a gente tem opções muito seguras, e eu manteria estendido por pelo menos 1 ano, ou dependendo do que for o doente, até ad eterno. Mas daí eu levaria em consideração as comorbidades do doente e entender que talvez o COVID foi um fator ambiental, mas que não tira a predisposição genética desse doente. Se for, portanto, paciente idoso, com TVP prévia e com doenças de base, eu tenderia a manter esse doente anticoagulado na forma de extensão, né? Na profilaxia, desculpa. Na forma de extensão, que seria aí com 10 de rivaroxabana, ou quer dizer, no Brasil o 10 não é aprovado, né? Seria o próprio 20 ou o 2,5 de apixabana, por exemplo. São situações que já foram provadas na extensão serem muito seguras. Ok, obrigado. Ótimo. Lembrar que o 10 mg de profilaxia do Mariner é aprovado nos Estados Unidos, mas não ainda no Brasil. Você acha que dá tempo para mais uma? Senão a gente fica à vontade. Eu preciso ir, hein? Carlos, me desculpe, porque são 8h15 mesmo, eu preciso pegar o avião. Então tá ótimo. Eu quero mais uma vez, antes de passar a palavra ao Renato, agradecer por estar mais uma vez aqui com a gente, né? E por trazer informações tão importantes aí para a gente nesse webinar. Renato, fica à vontade. Obrigado, pessoal. Desculpe ter que sair assim de correria, mas a gente decidiu fazer hoje, ao invés de adiar para outro dia. E, de novo, sempre um prazer estar com o pessoal da Sociedade Brasileira aí, vários amigos, pessoas queridas. Então, até a próxima. Até, Renato. Obrigado aí. Henrique, encerrar o nosso webinar, convidando para o próximo aí. Sim, então, em nome da Sociedade Mineira, a gente agradece o professor Renato, agradece os nossos debatedores desse evento. Acredito que esclarecemos muitas coisas em relação a estudos clínicos e a metodologia e a aplicabilidade desses estudos. Daqui a 15 dias, 14 dias exatamente, teremos o nosso próximo webinar pela Sociedade Mineira de Cardiologia. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de todos e até o próximo webinar. Obrigado, nossos moderadores, pela presença e por enriquecer a discussão. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.